Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa nesta noite que termina um dia histórico, complementa um dia histórico. Tivemos hoje não a última sessão do Ministério Público ou o último anúncio, a última entrevista coletiva do Ministério Público, mas quem sabe a penúltima ou a antepenúltima, né? Escancarando todos os problemas que o Internacional teve em 2015 e 2016. E antes tarde do que nunca, né? Quer dizer, colocar a mão na cumbuca e agora é com a vara criminal, né? 17ª vara criminal. Empresários, ex-dirigentes e pessoas ligadas à antiga administração do presidente Vitório Pífero, e ainda não terminou. Tem agora a parte ainda o futebol tá meio que já esgotado, mas a parte administrativa e também judicial, né? Jurídica, no caso. Administração e o jurídico é um segundo momento. Por enquanto, obras e futebol, né? Obras e futebol já meio que se esgotou. E aquilo que a gente brincava aqui, antes de qualquer pronunciamento do Ministério Público, eu dizia assim: essas obras devem estar no céu, né? E agora se viu que até pai de santo... É quase isso, né, Rec? Até pai de santo apareceu na história. Boa noite. Se fazia qualquer coisa, professor, para ludibriar, para pegar o dinheiro do clube. Mas então, Rec, eu acho que a gente também tem que valorizar de público a atitude corajosa e inusitada, para não usar um termo mais forte, do presidente Marcelo Medeiros. Não, eu comecei até dizendo que era um dia histórico, porque finalmente colocaram a mão na ferida. Não, mas eu acho que isso só aconteceu porque houve um jovem presidente que teve a coragem... Quer dizer que esse é o maior título que ele ganhou até agora, então. Eu acho que esse é um título que ninguém vai ganhar, um título tão grande. E eu acho que isso tem que ser valorizado, acho que isso tem que ser respeitado, porque, lamentavelmente, o que o presidente Pífero disse numa entrevista... Ele disse hoje de novo? Não. Ah, não, porque agora ele está sumido. Mas ele disse numa entrevista de que... se ele tivesse ganho, se ele não tivesse sido rebaixado, provavelmente não haveria investigações, denúncias. E eu acho que o presidente Marcelo Medeiros mostrou a disposição de moralizar o futebol. Agora, tu que sabe mais de bastidores do que eu, tu sabe que há muitos e muitos anos é uma prática lamentável de que, olha, o Maurício é do meu time, eu não posso denunciar o Maurício porque isso serve ao Benhur, que é adversário. Então deixa o que o Maurício fez, agora o Maurício perdeu a eleição. Não, mas o Maurício meteu a mão, o Maurício roubou. Mas aí os gremistas vão dizer, então vamos deixar assim. Tu sabe que isso era um hábito recorrente. Isso não foi o que aconteceu na aprovação das contas de 2015? Porque como não teve a desgraça desportiva, as contas de 2015 foram aprovadas. Eu quero ir um pouco. Vou Maurício, passar a bola para o Benhur Pereira. Por incrível que pareça, o Maurício está dizendo uma coisa muito inteligente. Não, eu tô aqui engatilhado para dizer uma coisa que me deixa assim muito tranquilo. Porque lá atrás, quem pegar o arquivo do Correio do Povo, lá atrás, dos anos 2000, no início dos anos 2000, eu várias vezes questionei: campeão a que preço? Está escrito lá. E tem muito mais coisas ditas lá. Quando o Sigma sugeriu, e aí que eu divido o mérito do presidente com algumas não tomadas de providências, inclusive dele. Nesse episódio de 2015,
que eles aprovaram as contas. E aí não adianta dizer que as contas só são julgadas e conferidas em 2016 e que 2015 o presidente tinha a maioria do conselho, que era difícil. Agora tudo é com jogar para a torcida. Quando o Sigma pediu, antes da eleição tinha 3 candidatos. Sigma, Vitório Pífero e Marcelo Medeiros. Só o Sigma pediu o negócio de ficha limpa. Vamos apresentar aquilo. Outra coisa, essa gente que hoje está sendo indiciada, ainda não, faltam 2 que estão ainda para se analisar, o Alexandre Limeira e o Marcelo Castro, que aliás, se mexerem bem nesse negócio dos sindiclubes aí, vai feder bastante. Que bom. E vai feder bastante. Mas que bom que mexe. Já tem um dos dirigentes que está hospitalizado, o César, que trabalhava no tribunal lá da federação, que está com problema de saúde e tal. Bom, mas aí, ainda voltando antes da eleição, de repente, o presidente Vitório Pífero não teria nem concorrido. E o presidente Marcelo Medeiros ficou ao lado desse negócio de não, isso aí não, para aí e tal. Outra coisa, Benhur Pereira, professor Enio Kaufmann e Maurício Freitas. Antes do poder, antes da eleição, quando Giovanni Luigi assumiu e botou fim naquela história de querer construir com recursos próprios, eu me lembro quantas vezes o Adelino Lopes veio aqui, queriam fazer minha cabeça, doutor Ibsen Pinheiro, tu não pode dizer isso. Não, eu devo dizer isso, não só posso. Como é que iam fazer com recursos próprios com essa gente? Como é que iam construir com recursos próprios? E se sabia que ia dar alguma coisinha bem feia. E ainda assim deu. Eles ficaram batendo no Giovanni 2 anos, porque perderam a história de construir com uma empresa, que eu nem vou dar o nome aí, de um conselheiro do Internacional que ia fazer a reforma com recursos próprios. E o que encheram o saco do Giovanni, e o que bateram no Giovanni, na oposição, aí foram para o poder e fizeram o quê? Já com estádio bonito, estádio novo e tudo mais, começaram a inventar obra. Eu me lembro de um café da manhã, e aí que às vezes eu até me envergonho de alguns colegas, porque não é possível que sempre o mesmo tenha que colocar na janela, ou sempre o mesmo tenha que ter a coragem de fazer as perguntas. 2 cafés da manhã, eu interpelei o Emídio Marques Ferreira e o Afatato. O Afatato veio com uma conversa de 60 milhões. Eu disse assim, o senhor não vai querer passar cachorro agora de dizer que 60 milhões é para capital de giro? Pegando em banco, são lesa cofre, matam o clube, paga quanto de juros? Não, isso aqui é para pagar menos, porque daí a gente vai pagar dívidas antigas e aí vai negociar melhor. Uma conversa para boi dormir. E outra, se a gente voltar mais no tempo ainda, não se esclareceu até agora aquele negócio das notas frias. A coisa já fedia no Internacional. Já fedia. O envolvimento com empresários, com tudo. Puxa vida. Eu nem quero mexer muito nisso, porque eu não quero me incomodar mais. Agora, eles vão responder também por problemas éticos dentro do mundo futebolístico, na CBF, na FIFA. E também, como tem 5 ou 6 engenheiros, ou 4, na entidade de classe. Se o cara acha que o crime compensa, com tudo isso que aconteceu hoje... Mas que tu ir na boca do caixa e retirar o dinheiro, em dinheiro, e encher uma mochila e sair caminhando, isso não tem nada a ver com entidade de classe. Isso aí é roubo, só isso. Sim, mas é como eles infringiram a ética e sujaram a própria profissão. E aí o Ministério Público mandou também, então, para que eles analisem que tipo de engenheiro eles estão colocando. Quantos clubes fizeram isso? Não, quantos clubes tiveram a coragem... Não, o presidente merece esses elogios. É isso? Não por terem aprovado as contas de 2014, porque ele é do mesmo grupo político, que não sai nunca do poder.
que é o Intergrande. Ô, Rec, Não por não ter aceito que ficha limpa antes da eleição. Agora, a parte de ter coragem quando assumiu, que não foi só ele, foram os seus pares todos, né? João Patrício, Alexandre Chaves Barcelos, os outros também, né? Mas a O gente Sérgio não- Yurren, presidente do Conselho. Mas a gente não vive dizendo que o Grêmio tem uma brilhante administração. Sim, De quem? do presidente Romildo e seus pares. Os seus pares, tu acabou de incluir agora, tanto que tu tá rindo. É isso. Mas, O regime professor, presidencialista. É que o presidente faz tantas coisas boas e aparece. Então, Até a verve do presidente é boa. então, Mas, professor, então, se o lá no meio do processo... Já vamos passar a bola pro Beiura. O aí. presidente Marcelo Tô Medeiros... louco é pra comer aqui. Isso aqui que eu tô louco pra Tu quer? É só depois do programa, tá? Eu sou Mas o presidente... do futebol, cara. O Que o Marcelo professor Medeiros, falou. Benhur, lá no meio do processo, quando perguntavam para ele dessa coragem e tudo mais, ele dizia, não, quem está conduzindo isso é o Conselho Deliberativo. É o doutor Sérgio Yurren, é o doutor Ubaldo Flores. Ele não puxava para si isso. Ele dizia que eram os outros, então tem que botar os pares no meio, professor. Os pares, os ímpares, o que tu quiser. Se o presidente não quisesse, não ia para o Ministério Público e as coisas não iam chegar onde chegaram. As coisas chegaram onde chegaram porque o presidente do Internacional teve a coragem, teve a postura, teve o caráter de fazer isso. Isso não tira mérito dos outros, mas o presidente é o responsável maior. Por isso, acho que o presidente Marcelo Medeiros está de parabéns. Eu acho que eles são lerdos. Bom, mas demorou, hein? Olha, que eles são tudo do mesma os outros origem. que não fazem nada Mas eles nunca. são da mesma Mas não origem. é possível que cada acerto... Gente, sim, mas em 1942 teve um erro. Parece que nós estamos fazendo do acerto... Eu quero dizer que em de 2015, professor, eles já tinham que ter enxergado que ia redundar nisso. Tinham. E podiam ter ajudado a salvar o clube, Mas que estava sendo achacado. E quantos outros clubes foram achacados, os outros roubados, clubes, problema dos outros saqueados e não fizeram nada? Não, mas aí é o seguinte, eu só quero dizer o seguinte, eles são devagar, que eles são da mesma origem, Eles são devagar, gozavam das mesmas ideias, Eles são- defendiam as mesmas teses, defenderam a não apresentação de documentos para caracterizar a ficha limpa. Não, me desculpe. Mas, Espera um pô, pouquinho, quanta não. discussão na Não, época. Rec, Tô atualizando. Tu tá misturando duas Não. coisas injustamente. Uma coisa é saquear, roubar do clube, e eu não concordo, e acho que tu não quer dizer isso, de que todos tinham a mesma ideia de roubar o clube. Não tinham. Mas de práticas não muito tinha. usuais. Não. Se tu me disser que o Intergrande era um movimento em que todos tinham a ideia de roubar o clube... Não, óbvio que não. Então, pois é. Então, por Óbvio isso que que eu estou dizendo que eu tenho convicção, tu não disse isso. Agora, dentro do Intergrande, houve um racha e um dos grupos roubou, saqueou o Internacional. O presidente Marcelo Medeiros, em 2017, me ajuda a data, 17, 18, não sei exatamente, comandou um processo 17. de pela primeira vez, chamar, foi iniciativa do Internacional, chamar o Ministério Público para investigar o roubo que houve no Internacional. Primeiro contratou uma auditoria e tal, que apontou, mais a comissão também. E tal. aí chegamos no Ministério Público. Sim. Isto é um grande acerto. Mas o presidente Marcelo Medeiros fez uma má contratação. Mas o presidente Marcelo Medeiros cometeu... Ele tem um grande acerto. Agora, eu estou falando deste grande acerto. Só. Não, eu até concordo, eu quis dizer que eles são lentos. Mas teve o grande acerto. Porque, olha... Os outros não os são indícios, lentos. Os outros não fazem. Os indícios... Mas peraí, só tem indício no Internacional? Não.
Eu critiquei, por exemplo... E qual é o outro clube? O episódio da Arena do Grêmio, para mim... E qual é... Para mim, se mexer ali, dá um cheirinho bem estranho. E qual é o outro clube que tu conhece que levou as coisas nem ao vamos Ministério Público? Vamos longe. Vamos ter coragem de dizer, que eu já disse 500 vezes, digo pela número 501, né? Pela vez número 501, porque eu não vou arriscar. Bom, o presidente Guerreiro foi condenado pela Justiça Comum e continua no Conselho do Grêmio. Prescreveu, mas ele foi condenado. Ele não entrando no lado Grêmio. político e financeiro do futebol, que a gente sabe, né, que as questões aí são, e aí é mais para vocês mesmo, mas o futebol é impressionante. Quando tu vence, nada aparece, os erros nunca aparecem. É uma coisa impressionante. E quando se perde, qualquer situação dentro de um clube começa a ficar exposta. Eu estava vendo um negócio internacional, agora passando para o campo. Teve resultado ruim no Grenal, já teve jogador se chocando, já teve jogador, no caso do Nico, cartão pós-jogo. Forçando o amarelo pós-jogo. Então assim, tu vê quando se ganha, até na política aí, né? Não aparece muita coisa, parece que está tudo certo. Quando se perde, né? Bom, o professor disse exatamente o contrário, que o Internacional faria alguma coisa mesmo ganhando, no entender do professor. Porque a frase do presidente Vitório Piffer, de que ele só está pagando isso porque caiu de divisão, quer dizer que se não cai de divisão, então, porque o presidente não ia querer que analisassem essas barbaridades que estavam acontecendo nas suas barbas. É isto? É isto? E será que iria? Se não tivesse caído? 2015, para mim, é a prova. Será que iria fazer alguma coisa se não tivesse caído, tivesse tudo tranquilo? Dinheiro da TV, Série A, tudo. Não iria ser apagado muita coisa, como é sempre no futebol. Pois é, isso aí vai contra a opinião do professor. Eu estou dando a minha opinião. Não, tá certo. Eu ainda falei, não quero entrar lá do político, até porque não faz parte. O Vitório Pífero defendeu essa ideia, só que quando a gente foi ver, não tinha como não levar para frente isso aqui. 12 milhões e 900 mil só em obras. E pelo que eu entendi eu chamo de auditor todo mundo, né? Pelo que eu entendi de um dos integrantes do Ministério Público, houve 150, 200 negócios em que o cachê era de 30 a 50 mil. Aí eu fiz o cálculo que dá mais 8 milhões, 7 milhões e pouco. Aí chegamos a 20 milhões. Porque alguns estão falando em 13 milhões. É que o Ministério Público, em determinado momento, falou que pelo menos 13 milhões eles acharam líquido. Mas isso é só na obra. E o futebol, não vamos dizer que o futebol é 225 mil, como que foi o que apareceu. Não. Por 225 mil ninguém suja as mãos. Eles levam milhões mesmo. É que no futebol é mais difícil de provar. No futebol tem muito a questão da opinião. Por exemplo, eu me elegi dirigente. Eu vou contratar o Benhur. O Benhur me diz, eu cobro 800 mil reais por mês. Se eu provar que eu paguei para os 800 e o Benhur recebeu, declarou para o imposto de renda e tudo, tu só pode dizer, o Enio é um incompetente como dirigente porque o Benhur ainda não está no patamar de ganhar 800 mil. Uma opinião. Não tem ilícito para ser provado e denunciado. O caso do Anderson, que o Internacional contrata e faz um contrato de 500 mil reais na carteira, tu pode dizer que é uma burrice futebolística. Mas tu não pode provar só com isso que há um ilícito. Claro, se tu puder depois... O senhor sabe como é que é o nome da operação, né, professor? Sabe como é que é o nome? Sim. Rebote. O importante... O problema desse tipo de contrato é o rebote. Pois é, mas tu tem que provar... Imagina as luvas, hein, professor? Que as luvas não aparecem, né? Tu pode pedir as luvas, né? Mas, de novo, tu tem que provar. O ilícito não está em contratar errado. Se provou no caso do Ariel, por exemplo. Mas quando tiver ilícito, tu documenta. Agora, se o Benhur pegar o dinheiro que ele recebe e depois me der em dinheiro, sei lá, 100 mil cada mês, se tu não conseguir documentar isso,
Não adianta, mas eu ouvi dizer, todo mundo fala, sabe? E aí fica no diz que diz. E hoje eu aprimorei meus conhecimentos de português entre estelionato e corrupção. Estelionato é na vida, nos cargos, no setor público é corrupção. No mais é estelionato. Então no Inter foi estelionato. Sim, mas então... Mas envolve Inter, direito de entidade privada e estelionato. Tu que trabalha, entendeu? Não há indícios em outros clubes, Raik? Bah, Então, mas o Cruzeiro está agindo também. não, o Cruzeiro não está agindo. O Me Ministério desculpe. Público de lá está agindo. O Ministério De fora para dentro. é completamente diferente. Mas aí, professor, por que aqui nós dizíamos... Eu que gostei o do Ministério Miguel do Pai Público- do Santo, aquele do Pai Não, do o Pai Santo. do Aquilo Santo ali, é- qualquer é a cereja do bolo. Mas É qualquer quase a coisa- obra do Aqui eu céu. vou te dizer um negócio. Marreque, tu Aí prova a barbárie que Marreque, tu quer coisa pior. tiveram que dar uma nota fria para passar o dinheiro pro Pai do Santo. Pagar o Pai de Santo. Que a demolição do... Do anel inferior. Não, do Memorial do Fernandão. Memorial do Fernandão. É. Que as pessoas vieram e colocaram e fizeram um Memorial do Fernandão, um muro, para derrubar o muro. Custou mais de 100 mil reais. Mas Isso já na época divulgaram. Isso está documentado. Entende? E isso é... Isso E olha, eu ouvi da boquinha de um deles o seguinte: não, eu sou um cara rico, tenho mais de 1.000 empregados e tal. E aí, O que tem? pois é, e a índole, né? E a idoneidade. O que está dizendo, Maurício? por que na questão do Cruzeiro o Ministério Público pode tomar a atitude de ir ao clube e aqui nós dizemos, não, o Ministério Público só pode tocar nas contas do Inter se for chamado? Por que lá não precisaram chamar? A lei é diferente? Quem diz que só pode? Foi Não dito, né? não é usual. Não Não. é usual. Mas Não, quando é uma barbaridade escancarada e atinge pessoas que Mas o se Ministério, manifestam. o Ministério Público pode tomar iniciativa. Não, porque aqui se dizia isso na época. Não, o Ministério Empresa Público privada. só pode agir em empresa privada quando é chamado. Não, mas é Sim, alguém que isso. quis fazer uma crítica para defender o Vitório Pífero, que ia sempre no prefixo amigo. Então tem que ter uma retribuição. Alguém que seja kamikazes e defenda o indefensável. Aliás, Rec, Por isso que ele disse isso. Tem kamikaze para tudo. Tem cara que perdeu a vergonha. Vou fazer o quê? aliás, isso é Rec, outra me coisa. tira uma dúvida. O presidente Marcelo Medeiros e o Inter Grande não votaram a favor do contrato do esporte interativo? Na época? Porque o presidente está dando pau no contrato do esporte interativo, só que o Inter Grande tem tanto conselheiro que eu não sei como é que aprovaram sem o Inter Grande. Ele deu pau hoje na Grenal, dizendo que era um contrato absurdo, que o Inter pegou luvas pequenas, que se afastou da Rede Globo. Mas acho que aquilo era um ato de gestão. Isso quer dizer, Passou pelo conselho. Passou pelo conselho, tanto que passou para ser aprovado como comunicação. passou pelo conselho a análise desse contrato, tanto que, como não tinha maioria para aprovar os 6 anos, eles tiveram que fazer 2 com um adicional de 4, para posteriormente prorrogar por 4. Mas aqui já vem uma mensagem de um conselheiro de oposição que vai dizer se passou ou não pelo conselho e se o Inter Grande foi quem aprovou o contrato. Isso aí já... De qualquer forma, Não, porque Até eu pra achei gente- estranho, professor, o esporte interativo, quer queiram, quer não, quer gostem, não gostem, é o parceiro do Inter esse ano e ano que vem. Tu abertamente dá uma entrevista criticando um contrato que tu tenha em vigor com um parceiro, é muito estranho, não acha? Não digo que é um equívoco, porque o esporte interativo vai transmitir o jogo igual, mas é no mínimo deselegante, porque tu tá recebendo dinheiro e tá falando mal do cara. Agora, em cima de tudo isso, a gente começa a entender porque tem muitos clubes no país com muito torcedor, com história. Claro que história não leva, né, mas tem muito problema financeiro e às vezes arrecada muito dinheiro, mas se paga muito mais. Será que se fosse feito uma geral nesses clubes não se acharia tanta coisa? Clubes com muita tradição, com um negócio. Eu me lembro que eu vi uma vez um negócio do Santos. O Santos vendeu quantos jogadores? O Santos estava sempre devendo. Não consigo entender, e não são Mas- jogadores, né? O Santos já reprovou contas de ex-presidente. Né?
Sim, mas não basta só reprovar contas. Não. Tu tem que dar o segundo passo e o terceiro passo. Terminar com a sacanagem. Exatamente. Bom, o Grêmio... Agora, posso dizer uma Sim. coisa sobre futebol? Domingo ficou comprovado, primeiro, que o professor Enio estava errado quando tinha preocupação com a arbitragem. Eu falei aqui sexta-feira que tinha preocupação com o árbitro do Grenal, que nunca tinha apitado um Grenal, e eu acho que ele foi... Não, ele é brilhante. Ele foi Eu nunca muito vi bem. esse cara apitar mal. Ele foi muito bem. Essa é a primeira coisa E a pressão estava grande. teve, entende? Pegou um jogo bem difícil Ele dominou o jogo. e ele botou o jogo no bolso. Então, gostei muito. Eu estava errado, não tem problema nenhum. A segunda coisa, o jogo mostrou ou comprovou que o trabalho do Odair Hellmann não é bom no Internacional. É excepcionalmente bom. Por quê? Porque até o domingo, às 5 da tarde, a trajetória do Internacional e do Grêmio em 2019 eram idênticas, não é parecidas, idênticas, absolutamente idênticas. Os dois empataram no Campeonato Gaúcho, 2 Grenais para decidir, e depois o Grêmio ganhou nos pênaltis, mas não mostrou nenhuma superioridade em campo. Não. Na Libertadores, o Internacional ficou invicto até o jogo com o Flamengo, até jogar com o Flamengo. O Internacional não tinha perdido nenhum jogo, nenhum. O Grêmio foi mal na fase de grupo, se classificou com dificuldades. O REC era um dos poucos que acreditava, mas o Grêmio esteve ameaçado no mínimo. Bem ameaçado. E aí? Eu acreditei no milagre. Na Copa do Brasil, os dois foram eliminados pelo mesmo Atlético Paranaense. Idêntico. Aí tu vê um jogo em que se escancara que um grupo é muito melhor que o outro. Muito melhor, não melhor. Muito melhor. Ora, o dirigente... O Inter é tão ruim ou estava bagunçado no Grenal? Não. Neilton, Parede e o Wellington Silva... pra matar. Não depende nada de bagunça. Eles não são bons jogadores. Eles podem ser pessoas maravilhosas, por favor, nenhuma crítica pessoal. Agora, eles não são bons jogadores de futebol. É como tinha dado aquela coincidência da vitória contra o Bahia, Aquilo com esse deu uma- time, é, deu uma deu uma- enganada legal. Aí, contra o Atlético, por ter medo do Grêmio, ele experimentou o D'Alessandro, experimentou o Patrick, e o Nico entrou e foi bem no jogo, e ele não confirmou para o Grenal. Ele podia ou ter feito 3 jogos com aquele time do Bahia, ou pelo menos ter repetido o time no Grenal que foi contra o Atlético. O mesmo que foi contra o Atlético. Só que o Inter jogou mal contra o Atlético. O Zé Ricardo, Ele só jogou mal contra o Atlético. O Zé Ricardo, ele, nas entrevistas dele, ele tenta, não digo espelhar as equipes, né? Mas ele sempre tem alterações, né? Ele não costuma manter, né? Ele adapta de acordo com o adversário. Só que eu acho que contra o Bahia, o Internacional pegou uma equipe do Bahia já num momento ruim, Cambaleante. em Salvador, e principalmente o Bahia também joga mais aberto, né? Em transição, né? Então eu acho que o Internacional conseguiu, em algum momento, com a pressão do Bahia, fazer os gols na hora certa. Tanto que eu acho que o Bahia fez um gol. Não, e aí o Inter abre 2 em 2 lances ali, do Guerreiro rápido, né? com o Parede, aí o Bahia desconta e o Inter faz o terceiro. Logo em seguida, não deu nem tempo, né? E o Grenal, eu não consigo entender, e eu também, quem sou eu para nesse momento, não estou lá dentro dos treinamentos, né? Isso é uma coisa que é ruim, a gente falar não está vendo os treinamentos, mas eu não entendo como o Internacional não usa as ligações, jogadores de ligação. O Internacional sempre foi bem jogando com o D'Alessandro numa ligação. Se não tem o D'Alessandro, tem o Sarrafiore numa ligação. E aí se coloca o Neilton, que não é um jogador de ligação. Como é que tu vai segurar a bola? Ou tu não quer segurar a bola, tu quer entregar para o adversário. Só que tu entrega para quem? Para o Grêmio, que sempre vai bem quando tem a posse. O Grêmio sempre foi mal quando não teve ela.
Então, não consigo entender, claro. E eu imagino que o Zé Ricardo nem consiga com pouco tempo de trabalho, mas todo aquele staff que tem lá poderiam dizer, ô Zé, olha os números, não está dando sem uma ligação, não está dando sem um homem por dentro, não está dando. Deu um certo lá no Bahia, mas aí tu pega todos aqueles... Aí que eu digo, quando se ganha, às vezes nem sabe por que se ganhou. E parece que está tudo certo. Aí já veio de novo. Agora, tem uma estatística aí que é bem interessante. Pós-Odair, 4 pontos em 9 o Colbachini e 4 pontos em 9 o Zé Ricardo. Quer dizer, em termos de números, fica muito aquém do Odair, porque o Odair tinha 52, uns quebradinhos, e daria a classificação em 6º lugar tranquilamente, né? Manteria mais ou menos o Internacional sempre entre os primeiros. E agora não, agora está periclitante, porque caiu para 30 e poucos %, né? Então... Hoje até me perguntaram sobre o Zé Ricardo, né? Como é que ele iria se sentir sabendo que de repente não vai ficar no ano que vem, né? Eu acho que deveria ser feliz, primeiro porque aceitou, né? Eu acho que tu aceitou um cargo de vinho internacional, eles usam o termo que eu acho horrível, que é tampão, né? Tem nada a ver, ele é um profissional, não estava trabalhando, aceitou. Não deve estar ganhando pouco também para vir internacional aí, né? E tem que fazer tudo possível para de repente ficar para o ano que vem, não é isso? Eu acho que não é para ficar para o ano que vem, é para fazer um bom trabalho. Eu acho Nem que seja para buscar outro clube. Eu acho que tem que mudar mostrar essa cultura. Vocês lembram quando o Guardiola foi anunciado como treinador do Bayern de Munique? Havia um treinador, né? Foi 6 meses antes, 4 meses antes. Ele continuou treinando o Barcelona. Ele continuou treinando o Barcelona até o fim do ano. Vocês imaginem o escândalo que seria aqui na província se o Renato anuncia que, olha, fechei um contrato com o Corinthians, agora que perdeu, estou usando o Corinthians como exemplo, qualquer outro. Vou terminar meu ano no Grêmio e no ano que vem vou treinar o Corinthians. Mas imagina, o REC é pra cima da mesa. Não ia mais ficar cultura é outra. Mas é que diz... Aqui a cultura é outra. Por isso. Não, mas professor, professor, a sua rasteira. Já viu o Thiago Nunes, né? É, o Thiago que Nunes. Saiu e já tá aquela... E nem tá certo. Mas é que a sua comparação... Não, tá com o Corinthians ele tá certo. Tá certo. Foi anunciado. Ele não diz, mas tá certo. A sua comparação, professor, ela é um pouco diferente porque o Bayern e o Barcelona não disputam o mesmo campeonato nacional. No caso do Atlético Paranaense com o Corinthians passar o Atlético na tabela, que é algo possível, significa que o Corinthians vai ter mais dinheiro ano que vem. Então há uma disputa direta entre os clubes, ou por uma mesma vaga, ou por uma mesma receita. Quando são de duas nacionalidades, é como o seu exemplo seria perfeito se fosse com o Boca. O Renato vai no final do ano pro Boca. Eles não disputam a mesma vaga na Libertadores. Eles não disputam igual. É diferente, Bruno. Não seria diferente. Mas é diferente o conceito. O escândalo seria igual. O Renato é um traidor. Como é que assinou com o Boca pro ano que vem? Não vai ter mais vontade de trabalhar. Não vai. Olha que certamente ele não vai trabalhar. Ele vai ficar na beira do campo pensando em Buenos Aires. Maurício, eu entendo. Mas a tensão é maior quando é um campeonato com duas, quando as equipes disputam a mesma vaga. Não, Maurício, a questão é cultural. O Cudê continua treinando o Racing e vem treinar em Porto Alegre. Porque ele vai para um clube de outro país. Se ele fosse pro Boca no final do ano, eles já iam ficar com um burburinho de que ele poderia... Não, mas tem um burburinho igual. Já estão dizendo que vão derrubar ele agora, já mais uma rodada ou duas. Sim, mas não querem mais ver ele pela O Petralha não fez burburinho, o Petralha demitiu o Thiago, ponto. Pela traição, é a questão de... Ele é meu treinador e ele assinou com outro pro ano que vem. Ele não me ama. O Petralha demitiu o Thiago Nunes? Não, o Thiago Nunes pediu demissão. Não. Pediu demissão. O Thiago Nunes quer descansar. Ele já colocou em 6º lugar o Atlético Paranaense. Ele pediu demissão. Aí é que eles ficaram pé da vida. Por quê? Ofereceram 500 pau pra ele. Então não botaram pra rua. Tentaram pagar 500 por mês. Fizeram uma nota de dor de cotovelo dizendo que é o maior esforço da história do Atlético Paranaense. Sim, então, e o Thiago Nunes disse na coletiva hoje
que teve ele... divergências, né? O Thiago disse que teve divergências dentro do clube, mas ele disse que se propôs a terminar o ano e o presidente disse que não. Então ele foi demitido. Ele se propôs, depois de acertar com o Corinthians. Mas Depois de isso, acertar com o Corinthians. É isso, que não teria problema. Mas ele não nenhum. foi demitido, ele pediu demissão. Ele foi forçado a pedir demissão. Não, agora não, agora tu vai. Agora tu Eu vai. não sei. Não, mas o clube não quis mais ele. Ó, tu não quer ficar ano que vem? Beleza, então a gente não te quer mais. Bom, se o clube não quis mais ele, vai ter que indenizar. Melhor pra É que ele. nós temos uma Melhor pra ele. cultura de que o treinador tem que querer ficar, senão ele não me ama. O Benhur é treinador do clube X e o Benhur já disse: o ano que vem eu vou pro clube O Y. Odair não quis ir pro Atlético Mineiro, deram um pontapé na bunda dele. Cara. Hã? O Odair foi convidado para treinar o Atlético Mineiro. Ou sondado. Quando? No meio do ano. Quando era treinador do Inter? Claro. Sim, mas eu não Eu estou entendi. dizendo que se ele tivesse largado, quando o Inter estava bem e tal, pô, trairagem. Agora, Não, se ele largar quando tá mal, se ele pensar em sair, é que na nossa cultura é assim. Os direitos têm que ser iguais, isso que eu quero dizer. Não, mas o é, clube mas- te manda embora a hora que ele bem Mas entende. não é assim. Tu pode Mas se não é demitir. Às vezes não assim. dá para deixar a oportunidade passar, Mas né? não Eu acho que é o Thiago assim que pensou funciona. essa, né? Mas não é aí, assim. mas, Se o mas, Benhur é professor- treinador do meu time e ele acertou com outro time, então tu não quer ficar aqui? Então é assim. Professor, eu vou discordar do senhor com um exemplo. Rogério Ceni no Fortaleza, gostavam tanto dele, seguiram gostando que buscaram ele depois que foi demitido do Cruzeiro. Ele pediu demissão do Fortaleza para dar o salto na carreira no Cruzeiro, saiu do Cruzeiro e demitiram o Zé Ricardo para recontratar ele de tanto que amavam ele. O que tem que ver isso com o que eu falei? Com um exemplo, Eu acho fantástico. com um isso. exemplo O quê? do técnico ter o direito igual de sair, professor. Não, mas ninguém está Não, falando de professor, direito. falou outra coisa. Não, Eu Nós não- temos que entender que um técnico possa acertar com um clube pro futuro Sim. e continuar trabalhando. Isso. O do outro Só. é diferente. O do outro é a situação do Sa- Odair. Não, o Rogério Ceni saiu para ganhar dinheiro, o Fortaleza entendeu, foi ressarcido Sim. pelo Cruzeiro. É Pagou outra multa. história. É a mesma história do Odair pro O Zé Atlético Ricardo Mineiro no meio do ano. Fortaleza não estava dando resultado. o Fortaleza- O Fortaleza trouxe quem realmente botou o Quem Fortaleza fazia num resultado. patamar bom, né? Fortaleza sabe que é um clube pequeno em comparação com o Cruzeiro. É, É isso aí. isto. Não é. O Internacional se sentiu ofendido quando o Nelsinho Batista saiu daqui para treinar o Corinthians. Traição! Traição! Como é que ele deixa o Internacional para treinar o Corinthians? Por quê? Porque nós temos o sentimento que somos do mesmo tamanho que o Corinthians. Agora, se o Benhur estiver treinando o Novo Hamburgo e deixar o Novo Hamburgo para treinar o Grêmio Internacional, Os caras não poderiam, ninguém né? em Novo Hamburgo vai ficar bravo com o Benhur. Todo Também mundo vai acho. dizer que bom, parabéns e tal. E se o Benhur sair do Grêmio do Internacional, volta para o Novo Hamburgo de braços abertos, porque fez um bom trabalho. É diferente. E o Thiago não poderia perder a oportunidade, né, professor? Eu acho que mudam os patamares, né? Tu tá tranquilo no Paraná, no Atlético, né? Tu sabe quem manda lá e tudo fechado, que conhece. Lá tudo é bem fechado, né? É o mundo. Agora vai pro mundão, né? Então daqui a pouco é uma grande oportunidade porque agora vai pra nação, né? Os corintianos, com todo eles são- respeito, né? é 8 ou 80. É um mundo, quer dizer, não classificou para Libertadores, já vai ter problema, já sabe que vai ter problema. Se ele assumir agora, que eu acho que ele vai assumir Não, ele vai no assumir final só do ano que vem. É. Ele E assume eu ano acho que que até vem. isso ele fez bem, assim, porque aí dá aquela Quem vai, é descansada. o Coelho que vai ser vai assumir. Ele faz esse próximo jogo aí. Agora tem uma coisa que tem que ficar bem clara. O professor disse uma coisa certa. O técnico pode acertar e continuar trabalhando. É só isso que eu Ele digo. não vai trabalhar melhor ou pior. Claro. Ele vai tentar fazer o máximo. Por que Lógico. ele vai querer se Mas prejudicar? é que o Mas é professor isso. falou da questão, Isso é uma questão né, de professor? cultura, questão cultural. Perdeu um jogo, né? O treinador não tá nem aí. Não, né? O profissional, né, gente? É. O cara é bem pago. Quem é que O cara- gosta de perder? Quem é que gosta de perder? Mas nem aquele Mas aí eu sofrenildo. acho que o professor tem razão. É uma questão bem cultural em relação Bom, a isso. vamos né? recuperar as mazelas aí, vamos recuperar a matéria do Ministério Público com o Ayrton Lemos, que fez a matéria por Conexão, e a gente reaproveita aqui. A primeira fase da operação do Ministério Público deflagrada para investigar supostas irregularidades na gestão de Vitório Pífero à frente do Internacional foi concluída nesta quarta-feira. O detalhamento do MP sobre a responsabilidade dos acusados no caso foi apresentado hoje em entrevista coletiva.
a base inicial é estelionato. Elas têm mais de 200 fatos de estelionato, um a um identificados e colocados na denúncia, um a um, com a sua descrição, com a sua caracterização. Tem mais de 150 fraudes em documentos, porque a forma de praticar o estelionato era fraudando notas fiscais de empresas que não existiam, que estavam baixadas, para tentar demonstrar obras que não se realizaram, que era só para ter o efetivo pagamento. A denúncia trata da lavagem de dinheiro, ou seja, houve uma dissimulação dos recursos para que essa dissimulação fizesse com que os recursos voltassem a alguns dirigentes do Internacional, mascarando que o dinheiro não foi diretamente tirado do Internacional. Segundo informações do MP, o dano patrimonial ao Inter chega em pelo menos 13 milhões de reais. O ex-presidente Vitório Pífero foi definido pelos procuradores como um presidente que teria papel decisivo na série de ilegalidades cometidas durante a administração em 2015. O então presidente Vitório Pífero foi denunciado por organização criminosa e também pela prática de 200 estelionatos. Na parte de futebol, o promotor de justiça Flávio Duarte relatou que o clube acabava contratando atletas não mais por critério técnico, mas de acordo com a relação com empresários. No futebol, o que acontecia? Muito claramente, havia um dirigente, né, na época, primeiro diretor de futebol e depois vice-presidente de futebol, que, se aproveitando dessa condição, acertava com os empresários ou a inclusão de cláusulas que não deveriam constar, pelo menos daquela forma, né, ou majorando alguns valores, para que depois esses mesmos valores acertados de forma ou indevida ou além do que deveria, voltassem para ele. Né? Então, foi considerado essa circunstância como estelionato, né? E em alguns casos, a forma como esse valor voltou para o dirigente, se utilizando de contas de empresas, no caso de empresas de sucata, de São Paulo, de terceiros que não tinham nenhuma relação nem com o empresário e nem com o dirigente, essa dissimulação também caracteriza em tese a prática de lavagem de dinheiro. Muito bem. Deu um crepezinho ali no final, não sei se era para ser assim o final, mas foi o que... Acho que ele assinou, acho que era a assinatura dele. Ayrton Lemos para o Conexão, acho que foi só o que faltou, né? Bom, de qualquer forma, o Inter provocou essa intervenção do Ministério Público, o Inter facilitou entregando os documentos, os integrantes do Ministério Público caracterizaram como ineditismo, fizeram uma investigação profunda, usaram o GAECO, foram nos escritórios, foram nas residências, então ninguém pode dizer que não teve chance de se recuperar ou a confrontação das coisas. Então houve um começo, um meio e um fim, e ainda há o que investigar na parte administrativa e jurídica do Internacional. E que sirva de modelo para outros clubes onde houver algum indício de malversação. Não é malversação, de má administração mau mesmo. Uso do dinheiro do clube, que chame, que se tente, que se verifique, se investigue, e se não houver nenhum dolo, melhor ainda. Mas que se entenda que o Internacional não sai diminuído dessa situação. Pelo contrário, o Internacional sai engrandecido como modelo para que outros clubes façam a mesma coisa. E o presidente já garantiu que vai buscar o ressarcimento, mas é óbvio, tem que buscar, né? Só que falta, depois de todo esse trabalho aí, os caras botando milhões no bolso ou no bolso de alguém, né? Para não ficar muito, né? Vão se defender agora, os indiciados, eles ainda não foram condenados, né? Eles são indiciados, mas vão ter que se defender. Então, não dá para dizer, o fulano é isso, fulano é aquilo, o outro, não sei o quê, mas que houve um achaque ao Internacional, um atraque, né? Houve, e agora vem a próxima etapa, né? Que é a justiça comum, e seja o que Deus quiser. Aí cada um vai contratar os melhores advogados, quem não tiver dinheiro vai ter que contratar advogado mequetrefe, aí vai perder
a causa e aí eu não sei como é que vai ser. Mas E mesmo os grandes advogados podem perder, porque está tudo muito estudado, muito justificado. Eu não sei tomara que outros clubes façam a mesma coisa. Hoje eu fiquei pensando, tem empresário que já ganhou 5, 6 milhões de comissão do Internacional. 7, 8 milhões de comissão. Precisava fazer isso? Não, mas aí é outra discussão, que eu acho que a gente tem que cuidar para não misturar, sabe? Eu acho que é importante que se investigue e se aprofunde a questão do dolo. Tem até uma empresa de sucatas lá que os caras usavam para lavar dinheiro. Não, isso aí é dolo. Esse é o maior empresário do Brasil. Mas, que o irmão dele faz, o pai, não sei quem, Juliano Bertolucci. Isso é dolo. Participou da venda do Oscar. Quanto esse cara não ganhou de comissão? Não, mas aí é outra coisa. E tem um outro problema aí nessa venda. Aí, não sei. Mas aí é outra coisa. Do Oscar ele não tinha um pedaço? Era uma comissão. Aí é outra Era alto coisa. Valor para ele. Comissão é negociação. Eu insisto, se misturar tudo num bolo, já começa a dizer, mas esse incompetente contratou o Neilton, ou o Neilton é uma boa contratação, e aí não chega a lugar nenhum. O que é dolo, o que é erro. Senão nós vamos sentar aqui e vamos dizer que a contratação do Forlan é dolo. Não é. Mas um essa erro. foi investigada também. Aí não chegou a ser. Não. É um período para cá. Mas mas pode ser investigado. Tu contratar errado. Quando o Grêmio contratou o Kleber Gladiador. Bom, eu acho uma contratação ruim. Maurício acha uma excelente contratação. Não tem dolo aqui. É diferente. Não dá. Sempre que se levar para esse lado, aí cai no que o presidente Pífero disse. Se ganhar, as contratações são boas. Se eu contratar o Benhur, pagar um salário absurdo para ele, mas eu for campeão, vai provar que eu fiz errado. Eu fiz certo. Olha aqui, a respeito dos jornalistas, alguns estão me perguntando se apareceram os nomes. Nem vão aparecer os nomes. Não se comprovou nada de participação de jornalistas aí nesse episódio que envolveu o Internacional na administração 2015-2016. Não apareceu. Eu até me preocupei em mandar WhatsApp para os companheiros que estavam cobrindo e os jornalistas, para justamente não dizerem, vocês são corporativistas. Não. Vamos perguntar, mesmo depois. São no ar. Corporativistas. Mais ou menos. Muito. Já voltamos. Sete e 57, 19 horas e 57 minutos. O Internacional visita o Ceará amanhã, 7h30 da noite, na Arena Castelão. Colorado deve ter pelo menos 4 mudanças em relação à equipe que perdeu o Grenal. Não tem Lomba, Danilo Fernandes, o goleiro. Não, o Heitor volta à lateral direita no lugar do Bruno. Patrick retorna na vaga do Edenilson. D'Alessandro deve atuar com o Neilton deixando a equipe. E há dúvidas entre Bruno Silva, Wellington Silva e Potker. Danilo Fernandes, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel. Uma defesa quase titular, embora o Danilo Fernandes e o Wendel hoje estejam nas reservas, sejam reservas. Lindoso, Patrick, Bruno Silva. E aí vem essa dúvida, se vai ser mais defensivo ou mais ofensivo. Wellington Silva ou Potker, D'Alessandro e Parede, com o Paulo Guerreiro na frente. O Ministério Público denunciou 14 pessoas por estelionato, lavagem de dinheiro, da gestão 2015-2016 e empresários também. Os prejuízos são de pelo menos 13 milhões, mas pelo cálculo que eu entendi, que um dos participantes da entrevista disse que há mais de 200 fatos e em pelo menos 150 oscilava de 30 a 50 mil a propina, então tem mais 7, 8 milhões aí que de repente... Isso aí é o que foi comprovado na parte de obras. Obra 13 milhões. Mas tem mais coisas. Por exemplo, na época, em 2017, se noticiava que um dos vice-presidentes retirou em dinheiro vivo na boca do caixa 9 milhões de reais.
Ele levou Mas é que essas retiradas de dinheiro é que eram justificadas com notas Com nota de fria. obra. Eu acho que aí já está os 12 Eram essas Mas tem mais retiradas. o futebol, né? Grêmio deve ter amanhã às 9h30 da noite contra o CSA, praticamente o mesmo time do Clássico. Única modificação deve ser a entrada do Léo Moura na lateral direita, no lugar do Galhardo. O Léo Moura já está dando força para tentar a renovação. E se deixarem o Renato, ajuda ele a renovar. Mas o Renato não escalou ele no jogo mais importante do ano? Meio contraditório. E agora depois ele jogou 2 na sequência, e não jogou o Grenal, jogou o Galhardo. Não, mas Quando se tem muitos bons jogadores para a mesma posição, professor, se faz um rodízio. Uma É sobreposição. Galhardo, é Paulo Miranda, aí você tem que se fazer um rodízio para aproveitar todos. Não, tu está sendo irônico, mas eu acho que no momento em que o Renato não escala o Léo Moura, Escancara que está no fim, né? é que ele realmente não vai pedir a Tava no renovação de Maracanã. contrato. Aniversário, o Grêmio precisando de um lateral direito e ainda assim não foi escalado. Mas tá bem. O Mas treinador... é amigo, né? Tá, o que tem? Amigo. Mas não escalou. Sim, mas para renovar Porque o contrato. precisava se defender, né, professor? Para renovar o contrato é uma bondade, professor. É diferente. É diferente de caridade. querer jogar ou não. Eu acho que depois, Caridade com o dinheiro dos outros é uma barbada. Depois de tu não escalar, tu assumiu que não é. Mas depois ganhou 3 na sequência, 2 com o Léo Moura. Aí já tem novas justificativas. Acho que não O futebol é dinâmico, como diria o filósofo Rafael Bandeira. Acho que não é bem assim. Recuperado de dores, Maicon deve atuar, mas a tendência é que seja preservado contra a Chape no fim de semana. O Maicon tem um atenuante permanente. Ele pode jogar só meio tempo, como o Alexandre Maier criticou aqui essa semana ainda, mas quando ele joga bem. Joga bem e meio que ajeita o time do Grêmio. O Matheus Henrique estava tomando pau, já estavam chamando de enceradeira. Mas ele joga Sem bem. ele, né? Joga Sem o bem Maicon. quando o treinador adversário ajuda e não faz uma marcação forte no Maicon. Se deixar o Maicon solto, acho que tem toda a razão. Ele é E brilhante. no Grenal aconteceu isso, né? Os dois jogaram livre. então. Ninguém jogou nada. Não, mas não é questão de jogar bem ou jogar mal. Ninguém encostou nele. Ninguém deu foi uma- orientado a fazer uma marcação forte no Maicon. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton com Luciano na frente. Michel e Viseu ficaram apenas na academia hoje, mas devem ficar no banco de reservas amanhã. Expectativa de 10 mil torcedores na arena, acho que dá mais. O torcedor do Grêmio está mais animadinho. E o Tardelli está comprovando que realmente ele O rapaz esse que trouxe o Tardelli para o Grêmio está no Ministério Público também, no negócio do Internacional. Sim, mas Não só para não perder a deixa. É o mesmo empresário. É o mesmo. o Tardelli dentro de campo. O Tardelli dentro de campo está provando que realmente ele rende melhor quando não joga de centroavante. Isso é fato. E quando o André não joga, ele rende mais. Não, mas ele tem O jogado. Luciano jogou muito. Mas não é. Mas o Tardelli, ele realmente é um jogador de movimentação. Ele tem que chegar de trás, ele não é o que fica parado Eu prendendo não o estou zagueiro. comparando ele, mas ele joga como o Luan jogava no Grêmio. Vamos fazer o nosso toquinho aqui, mas olha que coisa mais linda aqui. Mostra aí, Chuzinho. Olha aqui. Nesse horário Olha da aqui. fome. Olha A a coisa. sobremesa Olha é a pro- perfeição, hein? Demorou, mas veio, né? Veio. Jack. Olha, tá aí agora o endereço para fazer um topo O Maurício, completo qual aqui. é o Açucena, mil? eu- O Maurício, que não foi lá, sabe. Tu imagina O É, mas endereço aqui em Canoas. Aqui eu vou mostrar outra aqui. Essa aqui é só chocolate aqui, ó. Que beleza, Olha. Esses são os donuts do Jack and Jack. Isso aí é a sobremesa, né? Sobremesa. Que espetáculo. Que beleza. Essa sobremesa lá do Jack. Onde é que é? O Jack in Jack em Canoas é na Açucena, esquina com a Cezefreda Zambuja Vieira. Ou seja, o REC que não entende de Canoas, Eu a rua lateral não moro do... aqui. A rua, Eu la- boto no a rua lateral do... Google Maps ali, ou no Waze. A rua lateral do Parque Shopping Canoas Sim. é a Cezefreda Zambuja Vieira. Passou o shopping na primeira rotatória à direita. Logo na esquina é o Jack in Jack. Não, agora tá fácil.
Passou o shopping. O Maurício é fãzaço, já levei lá em Novo Hamburgo. A loja de Canoas abre quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Mandar um abraço pro Guilherme e pra Milena, né? Exatamente. Que fazem essa perfeição aí, né? E tem em Novo Hamburgo também, né? Em Novo Hamburgo agora vai mudar de endereço. Esse aqui é um franqueado. Sim. E em Novo Hamburgo também agora é um franqueado. E vai ser na Maurício Cardoso lá. Já deve agora dia 20 de novembro já tem uma nova loja. Comida americana, Só professor. tem franqueado. Onde é que é a Não, base? é que ela está repassando, pelo que eu entendi. A Amanda agora, o que ela fez, a Amanda é a minha filha, a Amanda, eles tinham o Jack lá, eles repassaram o Jack, agora eles querem ampliar. Tem uma possibilidade já em Santa Maria e uma em Porto Alegre. Eles vão ficar administrando e expandindo. Professor. Faz toda a assessoria, né? Todo o cuidado que precisa, né? Para ajudar na divulgação, então, tem frango frito, tem costelinha com molho barbecue. Barbaridade. Aliás, o molho barbecue, para combinar com o nome, é feito com Jack olha, Daniels. professor, Né? ali, Então, ó, Isso não é a hora de falar nessas O coisas. Maurício, na última vez que a gente Quase morreu empanturrado. ele pegou um panelão. peguei que o tem. To Share, que é para compartilhar To Share, e tal, que é mas eu o- só compartilhei com a Fernanda. Tá, o que é o Tuxer esse? O To Share é uma combinação, é um combo que vem com um pouco de cada. Então tem um pouco do cachorrinho, Cachorrinho. tem um É pouco do guloso. frango, tem a batata frita, tem a costelinha, barbecue. Bem como o americano gosta. É. E sentou na mesa, né? Se afastou um pouquinho, ele é excelentíssima esposa, e ficou ali. E não... E ele e a disse para divisão- ela, não te mete. E professor, para ter uma ideia, eu estudei um pouco para poder fazer o toco, né, professor? Algumas vezes no mês, o Jack and Jack, como serve comida americana, faz todo o atendimento em inglês. Um dia específico para isso. Halloween, por exemplo, foi um dia de atividades todas em inglês. O Rec teria que arranhar o inglês dele lá para Não, meu inglês Pode é fazer de inglês. Meu inglês é de cacique doble. Não, o Rec fala bem. Né? Falo. O Rec, Eu digo em inglês, professor. Viajado do jeito que é, o Rec fala muito bem. Falo em inglês. Pronto. Já voltamos. É uma boa tese que a gente pode desenvolver aí. O Fortaleza está ganhando o Corinthians. Não, já, segundo aqui, Empatou já? empatou o Corinthians. Já. Então, a estava alegria ganhando. durou só no intervalo. Não, as mas já está coloradas. indo para o final do primeiro tempo, empate, também não é ruim. Né? E para o Fortaleza, um empatezinho lá leva 37, né? E deixa o Cruzeiro aí numa... O Cruzeiro está numa enrascada, né? O Cruzeiro vai ter dificuldades aí. Cruzeiro e Fluminense estão numa situação complicada. Né? O Cruzeiro ainda está 2 pontos na frente do Fluminense, mas ambos com... Tem um jogo bom, né? Atlético e Goiás também é uma briga. Atlético perde. Tá 7 minutos do primeiro tempo, 0-0, Atlético Mineiro e Goiás. É, perigo. O Goiás a tese está é... fazendo uma campanha bonita. Né? Ah, de recuperação do segundo turno, se não é líder, é vice-líder. Isso quer dizer, o Goiás vem consistentemente ali em torno do 10º lugar, o tempo inteiro. E o que tá jogando aquele menino, o atacante, né? O Michael aqui, né? tá muito Tá jogando muito. Se não né? vai ficar no Goiás, né? Certamente. E era viciado. É? Viciado em drogas. E assume. Que bom. E conseguiu fala se abertamente, dá uma boa mensagem. E conseguiu se recuperar. É isso aí. Por sinal, Rec, eu gostaria que tu me permitisse fazer uma homenagem muito especial ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians fez uma coisa que, sabe, eu fico pensando como o futebol é subutilizado. Eu recebi um vídeo com a informação que o Corinthians é um clube que não coloca estrelas na sua camisa pelos títulos que ganha. A tese deles é que o distintivo do Corinthians é suficiente. É maior do que qualquer estrela de conquista. Exatamente. Que está além disso. Não é Uma boa isso. definição. Muito bem. Pois é, o Corinthians, neste final de semana, jogará com uma estrela bordada na sua camisa. Para lembrar que neste sábado temos mais um triste aniversário
numa coisa chamada Noite dos Cristais, quando na Alemanha centenas de sinagogas e milhares de lojas de judeus foram destruídas numa noite, sem que a polícia intervisse, sem que fizesse nada, a não ser cuidar para que não houvesse nada quebrado no que não era dos judeus. Essa foi uma noite marcante, depois tivemos o Holocausto, enfim, tudo. Pois o Esporte Clube Corinthians Paulista coloca uma estrela, lembrando a infame estrela que os judeus foram obrigados a usar na época da Segunda Guerra Mundial, em homenagem. E eu gostei do que se diz, lembrar para que não se repita nunca mais. Bem... Um clube de futebol. Um clube de futebol. Sabe? Como diz o professor Diego Luz do Unificado, não é só futebol, é muito mais. É muito mais. Mas os clubes agora estão, né, professor, os clubes agora estão começando a mudar. Até a questão do Bahia, né? O Bahia o dá racismo. O Bahia contra o racismo. No Grenal, o Bahia com o negócio ações. acho que foi o Bahia com o negócio do óleo, não. Do óleo, Também sim. foi também. Bahia. Sim. Acho que os clubes têm uma grandeza, né? O Grêmio e o Internacional, que conjuntamente abriram o Gigantinho para abrigar pessoas que não tinham onde ficar. É isso aí. Entende? E o Grêmio colaborou, foi no Gigantinho, mas com a participação do Grêmio. O Grêmio doou vários colchões. O Benhur também é artista, sabia? O Benhur é apresentador de televisão lá em Novo Hamburgo. Apresentador, tu tá de brincadeira. Não, participa lá junto com o Eduardo Pires. Não, na verdade é um projeto lá que se criou lá na TV de Novo Hamburgo, uma coisa extremamente local ali, que vai bem assim, o que eu posso ajudar lá? Às vezes dando um comentário e também ligando pro pessoal, né? Que eu ligo, o pessoal vai, né? É isso aí, produtor, ligo, apresentador. Pessoal, que amanhã até é o Batista no programa e o Felipe Beck. O Batista vai também, é? Vai, liguei, o Batista vai. Hoje foi o Gustavo Fogaça, que era do Dazan, né? O Gulfo, né? E o Em Rodrigo última análise, Ferraz. arrumamos um concorrente. Arrumamos um concorrente. Mas Só é que de outro meio-dia. horário, então não tem problema. Mas, Se assim, fosse de noite, eu nem estava chamando. Não por muito tempo, né? A ideia foi que nesse momento que estava lá meio turbulento lá da minha família lá, eu arrumei um escape bem legal, porque é bem bacana, né? Conversa com pessoas de futebol, né? Eu entendi mal quando ele disse, nós estávamos falando que não é no mesmo horário, e ele disse, não, por muito tempo, eu digo, vai vir para de noite. Vou correr agora. Não, mas é bacana, mas não é o meu medinho. Não, e fala bastante do futebol da região, é bem interessante. Não, o pessoal do Novo Hamburgo, Aimoré. Tem assim um alcance bem legal, bem legal. Campo Bom lá, o 15 não vai voltar? Vai voltar. Ah, boa. O empresário Ricardinho, não sei se tu lembra, Sim, que jogou claro. no Inter. Sim, Ricardinho assinou um contrato, parece-me que de 5 anos. E vai assumir a gestão do 15 de novembro. Já foi assinado. Então, imagina que se volte para a próxima temporada, né? Aí é a 3ª divisão, né? Falar em empresário, tu viu a entrevista do Palhinha, o ex-jogador do Grêmio? Sim. Né? Que está... Eu achei interessante o que ele falou sobre a forma de se organizar, que foi muito parecido com o que tentaram fazer no Figueirense. Ele está trabalhando em Portugal, de o clube manter o seu CNPJ, enfim, o clube, e uma empresa assumir a gestão do futebol. Só que, infelizmente, no Figueirense deu o que deu. Né? O Palhinha é do Boston, era do Boston. Ele era do Boston, trabalhava nos Estados Unidos. E até veio para Minas Gerais, né? Ele jogou uma 2ª divisão em Minas, o Boston, mas aí não teve sucesso. Então acho que agora aí foram para Portugal, né? Eles vão... O professor levantou uma tese no intervalo que, de repente, para o Inter seja mais interessante jogar a Sul-Americana do que a Libertadores da América. Pode até se fazer essa tese, mas pensar em não chegar na Libertadores, o torcedor já tem infarto. Não é pensar em não chegar. É a ideia, me preocupa muito o ano inteiro. Eu penso que, às vezes, as pessoas não sabem que quem for para a chamada pré-Libertadores jogará 4 quartas-feiras no mês de fevereiro. Já está marcado. É dia 5, dia 12, dia 19, dia 26. Significa,
Para jogar no dia 5 uma partida decisiva, tu vai ter que estar com o time voando, vamos dizer assim, no final de janeiro. Ora, quem volta de férias dia 4 de janeiro, Seriam não quase tem... 30, no máximo 32 dias de pré-temporada. E aí? Para chegar voando, né? Para já estar pronto. O preço que você vai pagar ao longo do ano. Eu nem falo que isso, evidentemente, tira o clube do Campeonato Gaúcho. Tira, completamente. Porque o Campeonato Gaúcho não é mais 12 para classificar 8. Agora é 6 para classificar 2. É dureza. E depois, de novo, 6 para classificar 2. São 5 jogos no primeiro turno. 5 jogos. E terminou o primeiro turno. Se tu não ficar entre os 2 primeiros, acabou o primeiro turno. Parou por aí. O segundo turno são 6 jogos. E também deu. Com fevereiro, exatamente Tomou no meio. 2 chineladas, tá fora. O Campeonato Gaúcho começa em que data, Maurício? É 22? 22, 22 de janeiro. 22. Então, tu vê, o mês de fevereiro está exatamente no meio. Nossa, vai ter que, olha... Sabe? Então, a Sul-Americana começa em março. E esse ano não tem a parada da Copa América para dar o fôlego para os jogadores, para revisar Acho a parte que tem. física? Não tem. Não tem uma Copa América. o O campeonato Tem uma não Copa para. América, mas o campeonato não para. O campeonato não para. Campeonato Brasileiro não para. Não Serão para. 9 rodadas durante a Copa América. Com desfalques de Guerreiro, de Everton, se tiver no Grêmio. É para preservar as datas FIFA. Eles trocaram uma data por outra. O que Não adianta, tem cara? aquela- É o que eu digo. Não, é um adianta negócio nada. impressionante. Não tem aquela mini... Só um pouquinho. Tu pega o pré-temporada, time né? do Flamengo. Que se tiver 3 jogadores convocados, Vai ter 3, 4. entende? O Grêmio, no mínimo 2, É, vai Matheus ter de Henrique convocar. Não, Kahneman. Kahneman. Aí eu pergunto, professor, nesse ano específico... Será que não vamos chamar o Paulo Vitor também? Que maldade. O Tite Que já maldade. convocou o Muralha. Que maldade. Se convoca o Muralha, é bom convocar Mas o Paulo. Muralha em grande fase. Quando que ele teve uma grande fase? Teve. Tanto que, No era Figueirense. tanto que era titular do Flamengo. É. Tanto que Ele- era não, ele titular foi do Flamengo. porque ele era titular do Flamengo. Não é que ele tinha uma grande fase. Já voltamos. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC Serasa. Cobertura completa com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, tem carro reserva e muito mais. Entre em contato agora. Faça a sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 99526-5500. Bem Protege. Só Portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. Kit completo. Não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Venha conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio Alves 2103, em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações via WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas é a pedida. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas
2020. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E vem aí um automóvel, né? A cada R$20 em compra na perfumaria, higiene e limpeza, você ganha uma cartela para concorrer a um automóvel e prêmios de R$5.000. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381-385. Um grande abraço ao Domênico Vaca. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Diga, Maurício. Algumas notícias, que na Liga dos Campeões o destaque para a atuação fenomenal do Rodrigo, né? Um hat-trick, mais uma assistência contra o Galatasaray na 4ª rodada da fase de grupos. Muito destaque para o Rodrigo e Santos. No Mundial Sub-17, oitavas de final, o Brasil está ganhando do Chile 1-0. Chegou a marcar o segundo gol, mas foi anulado. O Brasil está jogando no Bezerrão, passando, enfrenta Equador ou Itália na próxima fase, na próxima segunda-feira. E o TT fez gol de novo hoje, no Shakhtar. No Shakhtar de novo, pela Liga dos Campeões. Semana passada ele fez um golaço. Tem 3 ou 4 times interessados. Ele podia batizar um desses gols de Renato Portaluppi, né? Fez gol de novo hoje. E nos bastidores da reunião de ontem... É fã do Renato? Nos bastidores da reunião de ontem da Conmebol, o River tentou levar a decisão em jogo único para Montevidéu. O Flamengo rejeitou essa possibilidade, porque entendeu que era muito mais próximo de Buenos Aires do que do Rio de Janeiro, e sugeriu Porto Alegre como a sede para o jogo único, que seria o meio termo entre as duas cidades, mas o River Plate não aceitou, por isso que foi para Lima. Mas a nossa capital chegou a ser cogitada. River Plate aqui não é bem visto. Qual é a altitude de Lima? Não é muito... Não é significativo. Não é nada significativo. Não, até porque Lima é que os hotéis ficam na parte alta de Lima, que deve ter uns 600, 700 metros no máximo. Isso é a altitude de Curitiba e São Paulo. Tem parte de Lima, é praia, você consegue pisar na areia e tomar banho de mar. E tu não viu que vai ter uns 3 eventos no mesmo dia do jogo? Vocês não chegaram a ver isso? Estava escutando hoje que há 3 eventos em torno ali do... Imagina o que vai ser. Para se ter uma ideia. Maravilha vai ser. Para se ter uma ideia espetáculo. Do que aconteceu com essa... Deu azar, né? Eu ia dizer, não é culpa nesse mas esse caso. negócio de jogo único aí, de copiar a Europa... O que tem? Não, qual é a graça de jogo único? Tem. Qual é o mote do jogo único? Não. Bem, então os torcedores do Flamengo que compraram mais dinheiro, não sei compraram passagem para Santiago e agora para passar para Lima não estão conseguindo. Tu vende melhor. Vende o quê? Tu vende o jogo. Tu vende o jogo melhor. Tu cria. Mas por que é melhor vender de Lima do que no Maracanã lotado? Por uma razão simples. Porque no Maracanã lotado... Já tem outros patrocínios? Não, acontece o que aconteceu em Buenos Aires. Tá, mas ano que vem pode não acontecer o que aconteceu em Buenos Aires, o quebra-quebra. Mas a chance de acontecer no local é muito maior. Nós sabemos disso. Mas ano que vem o Flamengo botar na final. Maurício, é que esse ano tem Flamengo. A casa é do Flamengo. O professor está falando do acirramento entre as torcidas. Sim, mas ano que vem é no Maracanã, já está confirmado. E o Flamengo não está proibido de chegar lá. Ah, bom. Aí é uma coincidência. Mas aí não vai ter problema. Não, Maurício, não estava proibido um time do Chile de chegar também na final. Sim. Mas é diferente do que tu ter um jogo lá e um jogo aqui, em que tu movimenta as duas torcidas. E tu não tem um evento. Vem cá. É um evento só. Por que professor, mas não que dê mais dinheiro. É o professor, maior... sabe o que muda? Parei. Certamente dá mais dinheiro, porque nenhum de nós tem dúvida qual é o campeonato mais rentável do planeta. Qual é? A Champions?
Como é que ela é decidida? Num jogo só. Porque eles querem perder dinheiro. Não, professor, é porque lá é fácil se deslocar de uma cidade para outra. Não, aqui também. Aqui também. Professor, lá para ir do Reino Unido para o continente, tu pega um trem. E o que isso tem que ver? Tu acha que se fosse em Santiago não ia estar totalmente lotado? Professor, já está vendido. Eu quero ver Professor, quando der Independiente Del Valle. Estão cobrando 17 mil reais de passagem para ir para Lima. O senhor acha que isso está certo? Na Europa isso nunca ia acontecer, o cara com 50 euros cruza a Europa de um lado a outro. Ah, é? É. Ah, por 50 euros. 50 euros, até menos, Os professor. caras me roubaram na minha viagem. Então lhe roubaram, porque consegue. Ah, Maurício, pelo amor Independiente de Del Deus. Valle e Atlético Nacional já decidiram uma Libertadores da América. Sim, e o que tem? O senhor acha que ia lotar com esse Mas time? e se por acaso tiver uma final de Champions em que seja o Verona e um clube lá da Suécia, vai lotar? Não vai. Bom, mas acontece, entende? Agora, quantas vezes esses clubes decidiram a Libertadores e quantas vezes os grandes Mas na decidiram? Champions esse da Suécia não chegou nunca, professor. Mas chegou. Aqui chega, lá não. Chegou um pequeno de outro lugar. Professor, aqui daqui a 5 anos é capaz do Bragantino, que não tem torcida, chegar porque tem dinheiro. Na Libertadores? Tem dinheiro. E lá o dinheiro não faz nenhuma diferença. Na Suécia eles não botam dinheiro assim. Mas e na Inglaterra botam. E aí um time que não era nada, de repente fica grande. Benhur, Claro. vai pra onde, Ben? Um abraço. Já tem time engatilhado Pra aí? casa. Já tem time engatilhado aí? Nada. Até amanhã.